Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fonteles, eu sou professor de Literatura e Artes e nesse primeiro encontro que eu estou tendo com vocês, nós vamos falar sobre vanguardas europeias e arte moderna. É uma questão, é um assunto que obrigatoriamente está no Enem. Se você pegar as edições passadas do Enem, em média são 3 questões desse assunto. Até porque, para você conhecer a arte moderna brasileira, é necessário que você conheça as vanguardas europeias. Porque o nosso modernismo, principalmente o modernismo no campo das artes, foi fortemente influenciado pelas vanguardas. Aí vocês dizem, Fonteles, e o que é que a gente precisa saber para fazer uma questão dessa? Conhecer a essência de cada vanguarda. Porque o que eles vão perguntar, na prática, é exatamente isso. Nós preparamos aqui um resumo para vocês sobre vanguardas europeias, Nós temos aqui uma pequena parte teórica. O que foram essas vanguardas? Foram movimentos que foram surgindo em vários países da Europa, França, Itália, Alemanha, rompendo com a arte clássica, com a arte acadêmica. Quando vocês encontrarem na prova o termo arte acadêmica, já sabe que é a arte clássica. E dando início ao modernismo europeu. Aí vocês dizem, Fonteles, e por que isso influenciou a arte brasileira? Muito simples. Os nossos artistas, eles iam para a Europa estudar, se aperfeiçoar, como aconteceu com Anita Malfatti, que vai ser a nossa primeira questão. E lá eles entravam em contato com essas vanguardas, voltavam para o Brasil, trazendo essas informações, essas novidades. Isso aí foi desencadeando um processo que culminou na Semana de Arte Moderna de 1922, inaugurando o nosso modernismo, certo? Então vejamos aqui um resumo dessas vanguardas. Cubismo. O que está colocado aqui, eu vou explicar rapidamente a vocês. Cubismo, ele nasce em 1907, com Pablo Picasso. E o Pablo Picasso, quando ele criou o cubismo, ele disse, olha, eu estou me inspirando em 2 coisas. Teoria do Paul Cézanne e as máscaras africanas. Aí você diz, e quem foi esse cara, esse Paul Cézanne? Foi um pintor que lançou a seguinte ideia. Tudo que existe na natureza pode ser representado em 3 formas. Esfera, cone e cilindro. Ou seja, pode ser geometrizado. Quando Pablo Picasso entrou em contato com as máscaras das tribos africanas, ele disse, as tribos africanas nunca ouviram falar em Cézanne, mas fizeram o que o Cézanne pregou. Por quê? Porque as máscaras africanas sintetizavam as formas do rosto. Os olhos eram círculos, a boca era um círculo, o nariz era um triângulo, as orelhas eram triângulos. E aí ele diz, pronto, a ideia é essa. Aí ele lança o postulado do cubismo. E o que é que diz o cubismo? É isso que você tem que gravar para a prova. Abrir as imagens num único plano, ou seja, você vai ver o lado direito, o lado esquerdo, as costas num único plano, fragmentando em formas geométricas, certo? Isso faz com que o cubismo rompa com a perspectiva. Perspectiva ela foi criada por Da Vinci, lá no Renascimento, e ninguém tinha quebrado a perspectiva. Quem quebra a perspectiva? O cubismo. Fonteles, o que é perspectiva? É a profundidade, é você olhar uma pintura e ter aquela percepção de que tem zonas mais distantes e mais próximas. Ele quebra isso. O claro escuro perde a função. O que é claro escuro, Fonteles? Leonardo da Vinci também criou o claro escuro.
Quando ele pintava, ele mostrava que nós tínhamos zonas mais iluminadas e zonas em sombra. Por que que o claro-escuro perdeu a função? Porque o claro-escuro, ele tinha duas funções, da realidade e da volume. Cubismo, o volume é dado pelas formas. E a realidade, presta bem atenção a isso, porque o Enem adora tentar botar nos distratores essa confusão. O cubismo, pessoal, rejeita a representação fotográfica da realidade. Ele não rejeita a realidade. O cubismo não rejeita a realidade. Ele rejeita que você represente a realidade exatamente como ela é. Ou seja, como se fosse uma fotografia. Diz, não, o artista tem que representar de uma maneira inovadora. Então, cuidado para não dizer que ele nega a realidade. Ele não nega a realidade. Ele nega a representação fotográfica da realidade. Certo? E o cubismo, ele nos dá aquela sensação escultórica. Como é tudo geometrizado, você olha uma pintura cubista, parece uma pintura de uma escultura. Ok? Futurismo. Surge em 1909 com Filippo Tommaso Marinetti. Futurismo, ele influenciou muito a nossa literatura, muito. Cubismo influenciou muito a nossa pintura. O que é que o futurismo dizia? Futurismo rompia com todas as tradições, rompia com todas as regras, pregava a violência. O manifesto cubista falava em soco, dizia que a guerra, olha o absurdo, era a higiene da sociedade, porque libertava a sociedade dos fracos, o mundo dos fracos, né? Um absurdo total. E na gramática, que ele vai influenciar muito a nossa literatura, ele dizia o seguinte, que você botasse a gramática no lixo, escrevesse do jeito que você quisesse, certo? Então rompia com a gramática, pontuação subjetiva, aí bote ponto, vírgula, do jeito que você quiser. Isso foi uma das marcas do modernismo de 22. Levar a linguagem coloquial, que é aquela linguagem que tem erros de gramática, para os livros. E na pintura, o cubismo, o futurismo, ele valoriza a ciência, o progresso, a tecnologia, e ele era fascinado por velocidade. Apareceu o futurismo, lembra, velocidade. Eles eram doidos por velocidade. Então vão pintar cavalo de corrida, pássaro voando, carro passando. E aí eles criaram a seguinte representação. Como é que a gente vai representar isso? Repetindo o objeto várias vezes. Então, se eu quero mostrar um cavalo correndo, eu repito aquele cavalo várias vezes, as patas do cavalo. E isso vai dar para nós, aí cuidado para não confundir com o cubismo, uma sensação de fragmentação. Fonteles, como é que no caso desse eu não confundo com o cubismo? Porque o cubismo tem que ter forma geométrica. Você tem que olhar, já está aqui um quadrado, um círculo, um triângulo, um losango, um retângulo. O outro não, fragmenta sem preocupação em geometrizar, certo? Expressionismo influenciou demais a pintura e a literatura. O expressionismo, ele surge na Alemanha, em 1904. Inclusive, os expressionistas foram muito perseguidos por Hitler. Hitler odiava o expressionismo. Ele dizia que era uma arte degenerada. O que é que o expressionismo defende? Que a arte tem que se voltar para o ser humano. A arte tem que ter um compromisso social, né? Se voltar para as questões sociais, para as questões que envolvem o ser humano. E aí o que é que o expressionismo diz? Olha, o homem é muito mais marcado pela tristeza, pelo sofrimento, pelas angústias, do que pelas coisas boas. Então, como é que eu vou representar esse homem, esse ser humano, que embora possa ser bonito, né, a sua aparência física ser uma aparência bonita, mas a sua alma é sofrida. Eu vou deformar essa pessoa.
eu vou fazer uma caricatura. Então o expressionismo, ao representar a figura humana, ele deforma, que é uma maneira dele dizer, eu estou mostrando a alma dessa pessoa. Uma coisa que influenciou muito a pintura brasileira, o expressionismo, ele diz, olha, você é livre para usar as cores, porque a arte clássica, pessoal, ela não admitia que você pintasse alguma coisa que não fosse a cor real. Por exemplo, você não podia pintar uma maçã de azul, porque não existe maçã azul. O expressionismo, você é livre, você vai pintar do jeito que você quiser. Isso influenciou demais a nossa pintura, certo? E a literatura, todo o regionalismo de 30, que a gente vai falar num outro encontro, foi expressionista. Fonteles, como é que eu identifico um texto expressionista? É aquele texto que vai chamar a atenção para as coisas ruins da vida. Vai te mostrar só desgraça. Talvez vocês conheçam até alguém que é expressionista. É aquela pessoa que só chega perto de você para falar de desgraça, né? É aquela pessoa que quando conta uma coisa ruim, o olho brilha. Essa pessoa é expressionista. Isso é o expressionismo. Está sempre vendo o lado ruim, está sempre mostrando o lado, né, negativo da coisa. Então eles faziam muito isso. Dadaísmo. Cuidado. A arte pós-moderna, aqui tem um ponto, pessoal, que todo ano está no Enem. Por isso eu quero que vocês gravem o que eu vou falar aqui, essa comparação. O dadaísmo, ele surge em 1916, certo? Como uma revolta à Primeira Guerra Mundial. Começa a Primeira Guerra Mundial, vários artistas fogem para a Suíça, um país neutro, e lá eles se reúnem sob o comando de um pintor chamado Tristan Tzara. E a revolta deles era a seguinte, com a humanidade, que tinha levado o homem à guerra, eles achavam que o mundo ia acabar, eles não achavam que a gente sairia daquele conflito, e uma grande decepção com a arte, porque ele dizia, olha, a arte, o papel da arte é melhorar o ser humano. O filósofo Friedrich Nietzsche, que vocês conhecem, é pai do niilismo, ele diz, a arte é tudo aquilo que nos faz suportar a realidade. Ele diz, a arte não cumpriu o seu papel. E aí o dadaísmo, ele se revolta contra a arte, ele passa a debochar, a criticar, a ironizar o padrão clássico de arte. E aí, presta bem atenção que eu vou falar agora, que o Enem adora fazer isso. Para esse deboche, o que foi que o dadaísmo fez? Duas coisas. Ou pegou uma obra clássica, tipo Mona Lisa, reproduziu botando bigode e cavanhaque. Toda vez que apareceu uma pintura que debocha, que ironiza, que parodia uma obra clássica, é a atitude dadaísta. E a outra foi pegar objetos do cotidiano, tipo banco, roda, coisa do dia a dia, que é produzido em larga escala, e levar como se fosse obra de arte, que o Marcel Deschamps chamou de ready-made. Detalhe, aí é que eu quero que vocês estejam atentos. Na arte pós-moderna, essa atitude voltou. Só que lá no dadaísmo, ao levar coisas do cotidiano como arte, era uma atitude de protesto. Na arte pós-moderna, é uma nova visão artística, de dizer, não, nós não precisamos ficar presos só àqueles valores tradicionais da arte, a gente pode inovar, o artista é livre. Então tem um diálogo muito forte da arte pós-moderna com o dadaísmo, viu? Surrealismo. O surrealismo, ele foi uma dissidência do dadaísmo. O surrealismo, qual é a regra dele? A arte não pode estar sob o controle da razão. Ou seja, a arte não pode ser feita baseada na reprodução real da realidade. Não. O que é que inspirava o surrealismo? A loucura, o sonho, o ilogismo. Então você vai pegar uma pintura do surrealismo, os elementos que estão presentes são da realidade, mas a relação que se estabelece é que é totalmente maluca. Não, isso aqui jamais ocorreria na realidade. No texto do surrealismo,
Ele te conta uma história que tem início, meio e fim, mas a coisa não tem o menor sentido. É como você dissesse que quando chegar à casa, você vai tirar suas dúvidas com a mesa vai conversar com você. Quer dizer, totalmente maluquice. É tanto que quando a gente escuta uma história bem absurda, a gente costuma dizer, rapaz, isso é surreal. Porque o surrealismo é isso, é o absurdo, é o que não tem o menor sentido. Fauvismo. Fauvismo, ele surge na França em 1905 e é bem simples. Fauvismo, ele diz, olha, a arte não pode ser feita nem pelo intelecto, nem pela emoção. A arte é instintiva. A palavra fauvismo significa arte das feras. E aí o que é que o fauvismo tem como característica? Pintura bastante simples, desenho bem básico, parece que foi uma criança que fez, as cores fortes e não batem com a realidade, ok? É bem simples o fauvismo. O abstracionismo só tem uma regra: a arte não pode representar nada que exista na realidade. Esse aí sim nega a realidade. Então, uma pintura abstrata são só riscos, traços, cores, certo? Basicamente só isso. Você olha, acha bonito, que é colorido e tal, mas você não consegue relacionar com nada do mundo real, ok? Vamos agora, ver as nossas questões. Como é que se faz uma questão do Enem? Como é que se faz? A questão do Enem, ela é montada em cima de 3 coisas: informação, situação, problema, melhor solução, certo? A informação é o texto, a situação, problema, é o comando. E aí vem a história dos distratores. Como é que a questão é elaborada? A primeira coisa que é feita é o gabarito. Quando você faz uma questão, qualquer professor, qualquer elaborador, ele faz o gabarito. E aí ele vai fazendo pequenas alterações naquele gabarito que vão gerando os distratores. Então você pega uma questão Enem, dificilmente... Aí, Fonteles, como é que a gente faz? Fundamental, entender o que está sendo perguntado. E muitas vezes, pessoal, a resposta é a continuação do texto da pergunta. Muitas vezes. E pega a essência. Porque os distratores geralmente vêm como? É uma informação ok. Só que não foi aquilo, ela não responde o que foi perguntado. Certo? Por exemplo, era como se a questão perguntasse o melhor caminho para chegar ao Iguatemi. E tivesse um item dizendo o melhor caminho para chegar ao Norte Shopping. Esse caminho aqui realmente é ótimo, mas é por Norte Shopping. A questão me perguntou foi Iguatemi, então não está atendendo ao que eu quero. Então, muito cuidado. Por isso, como é que você resolve? Sempre pelo comando. Não esqueçam isso no dia da prova. Não comece lendo o texto. Comece lendo o comando, que é justamente para você saber o que você vai procurar naquele texto. Quando é questão de artes, eles sempre querem que você leve algum conhecimento. Certo? Então vamos lá. Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita Malfatti se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou duras críticas de Monteiro Lobato. Esse comentário aqui, certo? Não me disse nada. Não me disse a situação, problema. Ele apenas disse quem era, apresentou a você Anita Malfatti. Agora é que vem a questão. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita e outros artistas modernistas. Ou seja, eu disse a vocês no início da aula que o modernismo ele foi fundamentado pelas vanguardas europeias. As vanguardas europeias procuraram libertar a nossa arte da arte acadêmica, da arte clássica,
os artistas se sentiram livres. E eu falei aqui que na maioria das vanguardas europeias, o uso da cor era livre. Anita Malfatti, pessoal, ela era expressionista. Anita sofreu influência do expressionismo. E vocês sabem que foi Anita Malfatti, uma confusão Lobato e Anita Malfatti, que deu início à Semana de Arte Moderna? Sabem disso ou não? Anita era uma pintora clássica. 1912, ela ganha uma bolsa de estudos para a Alemanha. Eu falei hoje a vocês que o expressionismo nasceu na Alemanha. Ela passa 5 anos. Ela volta para o Brasil uma pintora expressionista. Faz uma exposição de 52 telas. Quem é que vai fazer a cobertura para o jornal? Lobato. Porque Lobato, além de escritor, ele era crítico de arte. Só que ele odiava o modernismo. Quando ele viu aquela exposição, ele deu um chilique e fez um artigo extremamente crítico, chamado Paranoia ou Mistificação. Dizendo, essa senhora só há 2 explicações para ela. Ou ela ficou doida, voltou louca da Alemanha, ou ela nunca foi artista. Isso gerou muito, foi em 1917, gerou muita revolta. Os modernistas se uniram e disseram, nós temos que fazer um movimento em grupo e não isoladamente. E aí começou a articulação para o que seria a Semana de Arte Moderna de 1922. Mas vamos lá. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros artistas modernistas buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Defenderam a liberdade ilimitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. Representava a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. Mantiveram de forma fiel a realidade das figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica. Buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados. Ora, nós comentamos aqui, nosso modernismo foi formado pelas vanguardas europeias. E qual era o papel das vanguardas europeias e, consequentemente, do modernismo? Romper com a arte acadêmica. Tudo que é moderno rompe com a arte acadêmica. E o comando me diz que Anita Malfatti é modernista. Então, se ele está me dizendo que ela é modernista, ele está dizendo que ela fez o quê? Rompeu com a arte acadêmica. Qual seria a opção? Letra A. Exatamente. Vocês estão vendo como é fácil? Então, o que foi dito até Monteiro Lobato era só enchimento de linguiça. Eu tenho que atentar o que eles estão me perguntando. Eles estão me perguntando que, com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, até agora, aí vem a informação, aí vem a palavra-chave, Anita Malfatti e outros modernistas. Opa, ela é modernista. Se ela é modernista, ela rompe com a arte acadêmica. Qual a opção? A única que falava em romper com a arte acadêmica? A letra A. Então, conhecendo esse fundamento das vanguardas que a gente mostrou a vocês, você não erra. Vamos lá. Ó, Anita Malfatti foi uma das pinturas que ela trouxe. Vamos para o comando. A análise dos documentos apresentados demonstra que o cenário artístico brasileiro, no primeiro quartel do século XX, início do modernismo, era caracterizado pelo... Ora, se está falando de modernismo, eu já sei o conceito básico, vai brigar com a academia. Mas vamos ver o que está sendo feito aqui. Texto 1. Embora eles, artistas modernos, se deem como novos precursores de uma arte aí, mas nada é mais velho que a arte anormal. Aquele artigo que o Lobato criticava a Anita Malfatti, anormal. De há muito já que estuda os psiquiatras, por isso que ele disse que ela era doida, né? Em seus tratados, documentando-se os inúmeros desenhos
que ornam as paredes internas dos manicômios. Olha como a crítica era pesada, não é? Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti. Sejam sinceros, futurismo, cubismo, impressionismo e tutti quanti não passam de outros tantos ramos da arte caricatural. Ou seja, dizia que quem era modernista era doido, que só tinha aquela arte no manicômio. Agora vamos ver a pintura da Anita. Anita Malfatti, possuidora de uma alta consciência do que faz, vibrante artista, não temeu levantar com os seus 50 trabalhos as mais irritadas opiniões e as mais contrariantes hostilidades. As suas telas chocam o preconceito fotográfico, ou seja, eu quero o preconceito fotográfico, eu só aceito a pintura que reproduz a realidade exatamente como ela é. Isso é que se chama arte fotográfica, que geralmente se leva no espírito para as nossas exposições de pintura. Na arte, a realidade na ilusão é o que todos procuram, e os naturalistas mais perfeitos são os que melhor conseguem iludir. E aí vamos lá. A análise dos documentos apresentados demonstra que o cenário artístico brasileiro do primeiro quartel do século XX, primeiro momento modernista, era caracterizado por, qual é a questão? Como é que o início do modernismo se caracterizou? Os primeiros artistas, eu já sei que esse início foi fortemente influenciado pelas vanguardas europeias. Vamos lá. Domínio do academicismo que dificultava a recepção da vertente realista na obra de Anita Malfatti. Dissonância entre as vertentes artísticas que divergiam sobre a validade do modelo estético europeu. Exaltação da beleza e da rigidez da forma, que justificam a adaptação da estética europeia à realidade brasileira. Impacto das novas linguagens estéticas que alteravam o conceito de arte e abasteciam a busca por uma produção artística nacional. Influência dos movimentos artísticos europeus de vanguarda, que levavam os modernistas a copiarem suas técnicas e temáticas. Tem um distrator aí bem perigoso. Você não pode esquecer, né, que ele fala cenário artístico brasileiro. Então é arte nossa, arte feita aqui no Brasil, certo? Ora, vamos aqui analisar. A opção A, domínio do academicismo, eu já paro por aí. Modernismo foi contra o academicismo? Não bateu de frente? Então como é que é domínio do academicismo? Ele está perguntando o modernismo, então já está fora. Dissonância entre as vertentes artísticas que divergiam sobre a validade do modelo estético europeu. Que modelo? Você veja que ele não especificou. Modelo estético europeu tanto pode ser a vanguarda como pode ser a arte acadêmica. Então, está nebulosa essa opção. Exaltação da beleza e da rigidez de forma. Pessoal, se é rigidez de forma, ele traz novidades? Ele modifica? Não. Então já está fora. A D. Impacto das novas linguagens estéticas que alteravam o conceito de arte e abasteciam a busca por uma produção artística nacional. O que é que vocês acham dessa? Essa está ótima. Mas pode ser que alguém esteja enganchado na E. Vamos para a E. Influência dos movimentos artísticos europeus de vanguarda, até aí está perfeito, que levava os modernistas a copiarem suas técnicas, tudo bem, e temáticas. A Europa tematizava a Europa, o Brasil tematizava o Brasil. Só essa palavrinha aqui que tornou errado. Se tirasse temática, estava perfeito. Por isso é que você tem que ler com cuidado, né? Um distrator bem perigoso.
Porque lá no comando, Fontelles, e como é que essa questão amarrou? Cenário artístico brasileiro, arte brasileira. Ele não diz arte moderna, arte brasileira. Então nós concluímos que a opção correta é a letra D de dado. Entenderam? Pintor espanhol Pablo Picasso é cubista. Um dos mais valorizados do mundo artístico, tanto em termos financeiros quanto em históricos, criou a obra Guernica em protesto ao ataque aéreo da pequena cidade basca de mesmo nome. A obra, feita para integrar o Salão Internacional de Artes Plásticas de Paris, percorreu toda a Europa, chegando aos Estados Unidos, instalando-se no MoMA, de onde sairia apenas em 1981. Essa obra cubista, aqui é a situação. Você vê que o Enem, muitas vezes, ele faz ali um pequeno histórico da obra, certo? Apenas para situar você, e no final vem a pergunta. É esse final que interessa para nós. Primeiro, é uma obra cubista. Aí ele pergunta, essa obra cubista apresenta elementos plásticos, ou seja, como é que ela está apresentada, identificados pelo. Aí tu lembra as características do cubismo. Painel ideográfico, olha, ele é dessa cor, viu? É dessa cor realmente. Painel ideográfico monocromático enfoca várias dimensões de um evento, renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador. Muito importante ver isso aqui, ó. Não é negando a realidade, é renunciando à representação. Horror da guerra de forma fotográfica, com o uso da perspectiva clássica, envolvendo o espectador nesse exemplo brutal, certo? Uso de forma geométrica no mesmo plano, sem emoção e expressão, despreocupado com o volume, a perspectiva e a sensação escultórica. Esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor humana a serviço da objetividade, observada pelo uso do claro-escuro. Uso de vários ícones que representam personagens fragmentados bidimensionalmente, de forma fotográfica, livre de sentimentalismo. Ora, a questão, quando ela nos apresentou Guernica, ela disse porque foi que o Pablo Picasso fez. 1937, isso aí está no comando, né? 1937, a cidade espanhola, a cidade da região basca do norte da Espanha, de Guernica, foi bombardeada, né, pelos nazistas. E a cidade foi destruída. E o Pablo Picasso fez essa pintura denunciando, né? Denunciando. É um painel bem grande, hoje em dia ele está na Espanha, na cidade de Málaga, no Museu Pablo Picasso, e denuncia isso aí. Então a obra tem todo um componente histórico e social. Você olha, você vê o touro, a mulher com a criança, o homem caído, o cavalo, a lâmpada, ou seja, tudo esfacelado. Tudo esfacelado. Mas vamos lá. Aí analise uma por uma, pelo amor de Deus, não diga, eu tenho certeza que é essa opção. Calma. Tá, tem certeza? Segura essa opção, mas vai para as outras, para você descartar. Painel ideográfico monocromático, ou seja, mostrando várias coisas e praticamente quase que um preto e branco, uma monocromia, certo? Que enfoca várias dimensões de um evento. Perfeito. Renunciando à realidade, cuidado. Se fosse negando a realidade, estava fora. Mas quando ele diz renunciando à realidade, é renunciando à representação da realidade, como ela é. Colocando-se em plano frontal ao espectador, está tudo na sua frente. Vamos para B. Horror da guerra. Eu continuo a ler. Horror da guerra de forma fotográfica. Já paro por aí. O cubismo nega a arte enquanto imitação do real.
Ou seja, o cubismo nega a representação fotográfica da arte. Tira o AB. C. Uso de forma geométrica no mesmo plano, está ótimo. Sem emoção, mas a obra não foi feita para denunciar um bombardeio, um massacre numa cidade, certo? E expressão despreocupada com o volume. Como assim? Cubismo despreocupado com o volume? Se o cubismo tem uma sensação escultórica, a perspectiva ok, e a cena não. Ele é despreocupado com a perspectiva, mas o volume e a sensação escultórica são características do cubismo. Esfacelamento de objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor humana. Como minimizando? Ele não está denunciando um bombardeio, né? De forma objetiva, observada pelo uso do claro-escuro. O que foi que a gente falou do claro-escuro? Perdeu sua função no cubismo. Olha aí como as opções vão querendo que você lembre da teoria. Uso de vários ícones que representam personagens fragmentados. Até aí está tudo perfeito. De forma fotográfica. Morreu. Representação fotográfica, pessoal, é quando você representa a realidade do jeito que ela é. As vanguardas europeias, nenhuma delas tem representação fotográfica, nenhuma. Todas mostram a realidade de uma maneira diferente, de uma maneira nova. Então nós vamos ter aqui, né, a letra A. Entenderam? Essa foi a obra que abriu o cubismo. A obra Les Demoiselles d'Avignon, do pintor espanhol Pablo Picasso, é um dos marcos iniciais do movimento cubista. Essa obra filia-se também ao primitivismo, uma vez que a composição recorre à manifestação cultural de um determinado grupo étnico, que se caracteriza por... O que foi que eu falei logo no início? A primeira vanguarda que a gente falou foi o cubismo. Pessoal, quando Pablo Picasso fundou o cubismo, ele disse que estava inspirado na teoria do Cézanne e nas máscaras africanas. Lembra bem, teoria do Cézanne, tudo que existe na realidade pode ser representado em três formas, esfera, cone e cilindro, e nas máscaras africanas. Quando ele diz aqui, ó, essa obra filia-se também ao primitivismo, uma vez que sua composição recorre à manifestação cultural de um determinado grupo étnico, que se caracteriza por produção de máscaras ritualistas africanas, rituais de fertilidade das comunidades celtas, festas profanas dos povos mediterrâneos, culto à nudez da população, de populações aborígenes, dança cigana do sul da Espanha. Facílima. Letra A, máscaras africanas. Vocês estão percebendo que se você conhecer essa teoria, não tem como errar. Isso aí são provas de diferentes edições do Enem e sempre querendo a mesma coisa. Conhecimento da vanguarda europeia que fundamenta a arte moderna. Ó, as vanguardas europeias não devem ser vistas isoladamente, uma vez que elas apresentam alguns conceitos estéticos e visuais que se aproximam. Com base nos conceitos vanguardistas, entre eles, olha aí, a exploração de formas geometrizadas do cubismo. No início do século XX, o quadro Soldado Jogando Cartas explora uma forma geométrica. Eu estou olhando como é que os soldados estão representados. Tenho que associar o que eu estou vendo na imagem com o que está sugerido no comando. Uniformidade de tons como crítica à industrialização. Ele diz que é cubismo. Mecanização do homem expressa de formas tubulares. Aproximação impossível entre máquina e homem. Imagem plana para expressar a industrialização.
abordagem sentimentalista do homem. Pessoal, dessas 5 opções, qual é a única que se aproxima de formas geométricas? Né? A única que você dá, isso aqui realmente lembra forma geométrica. Seria qual? A letra, né? B de bola, formas tubulares. Porque se você olhar as outras, não fala em forma geométrica. Então não tem nada a ver. Foi aquilo que nós falamos no início da aula. O que é que eles querem? A essência das vanguardas. Certo? Você lembrar a essência de cada uma delas. Tarsila do Amaral, um dos nomes mais importantes da nossa arte moderna, a sua primeira fase pau-brasil, 1924 a 1928, era uma fase fortemente influenciada pelo cubismo. Então, tu lembra bem, ó, 1925, Tarsila do Amaral, se você pegar na prova qualquer obra da Tarsila entre 1924 e 1928, tu já sabe, influência do cubismo. Aí vamos lá. As vanguardas europeias trouxeram novas perspectivas para as artes plásticas brasileiras. Na obra O Mamoeiro, a pintora Tarsila do Amaral valoriza. Eu já sei que ela é cubista. A representação de trabalhadores do campo, as retas em detrimento dos círculos, os padrões tradicionais nacionalistas, a representação por formas geométricas ou os padrões e objetos mecânicos. Ela é cubista. Letra, representação em forma geométrica. Vocês estão vendo como é fácil? Eu botei várias questões da mesma vanguarda, né, para vocês perceberem como se repete. Se é cubismo, forma geométrica, certo? Mesmo quadro, o Enem adora essa pintura. Vamos lá. O modernismo brasileiro teve forte influência das vanguardas europeias. A partir da Semana de Arte Moderna, esses conceitos passaram a fazer parte da arte brasileira definitivamente. Tomando como referência o quadro O Mamoeiro. Por isso é que é interessante você pegar provas passadas e resolver, porque muitas vezes o Enem bota uma questão que é irmã gêmea de outra. Você pensa até que a questão está repetida. Às vezes é a mesma figura, cobra a mesma coisa. Tomando como referência o quadro Mamoeiro, identifica-se que nas artes plásticas a imagem passa a valer mais que as formas vanguardistas, forma estética ganha linhas retas e valoriza o cotidiano, natureza passa a ser admirada como espaço utópico, imagem privilegia uma ação moderna e industrializada, olha a imagem. Forma apresenta contornos e detalhes humanos. A imagem, a cena que nos mostra, já elimina algumas opções. A mulher é cubista. Tarsila era cubista na sua fase pau-brasil. Qual é a opção que tem alguma coisa que remete para o cubismo? A letra B, linhas retas. Como é que eu vou fazer forma geométrica sem a linha reta? Eu vou precisar. Para eu fazer quadrado, triângulo, losango, eu vou precisar de linha reta. É tanto que, por falar em linha reta, é bom lembrar que no cubismo, a linha reta é que predomina. Porque você tem um círculo. Todas as outras formas geométricas, você vai precisar da linha reta. Então, há um predomínio da linha reta. Vamos agora para outra vanguarda, né? Não, ainda continua com o cubismo. Ó. Inovando os padrões estéticos de sua época, o que é que vocês estão percebendo com a vanguarda que tem se repetido na prova? Cubismo. Então, já sabe que essa aí você tem que caprichar. Por exemplo, você não vai ver uma questão do fauvismo. Então, o fauvismo eu já deixo ali, se der tempo eu estudar. Mas cubismo, tenho que estudar muito. Porque vocês estão vendo a quantidade. Nós estamos na questão 8. E é cubismo. Isso aí, ou seja, 8 edições do Enem cobraram a mesma coisa.
para você ver como eles valorizam. Então, quando for estudar, óbvio, o ideal é você estudar tudo. Mas você tem que pensar, o que é que cai mais? Qual é aquele assunto que praticamente todo ano está lá? Este eu não posso deixar de saber de jeito nenhum, certo? Então, ó, inovando os padrões estéticos de sua época, a obra de Pablo Picasso foi produzida utilizando características de um movimento artístico que Pablo Picasso, fundador do cubismo. Então, obviamente, ele está falando do cubismo. Dispensa a representação da realidade, agrega elementos da publicidade em suas composições, valoriza a composição dinâmica para representar o movimento, busca uma composição reduzida em seus elementos primários de forma, explora a sobreposição de planos geométricos e fragmentos de objeto. Cubista. Qual é a palavra, a expressão-chave do cubismo? Geometrização. Cubismo, ele abre a imagem apresentando em formas geométricas. Foi cubismo? Tem que o DNA do cubismo é a geometrização. Qual é a opção? Letra? Olha ali a letra A, armadilha. Dispensa a representação da realidade, né? Não, ele dispensa a representação fotográfica. Porque se você olhar, nós temos coisas da realidade. Então, uma coisa que eles tentam muito enganar o aluno. O cubismo, ele rejeita a imitação da realidade. O cubismo, ele rejeita a representação fotográfica da realidade. Mas eu não posso dizer que ele rejeita a realidade. Quem rejeita a realidade é o abstracionismo. Arte pós-moderna, dadaísmo. Aí você lembra, o que era o dadaísmo? Era o protesto, era você questionar os princípios fundamentais da arte. É você partir para o deboche, para a crítica, para o ilogismo. Então ele bota aqui, ó, instalação in absentia, ou seja, em ausência. Aqui não está presente a obra Banco com Roda de Bicicleta, né? Que era uma obra dadaísta, mas está apresentando só a projeção dela. O que é que ele quer dizer com isso? Ó, aquela obra que foi feita lá no início do século XX, as influências dessa obra continuam hoje. Então, isso é uma maneira de representar. Mas ele vai dizer no texto, ó, o termo ready-made foi criado por Marcel Duchamp para designar um tipo de objeto por ele inventado, que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano, produzidos em massa, selecionados sem critérios estéticos e expostos como obras de arte em espaços especializados, museus e galerias. Seu primeiro ready-made, de 1912, é uma roda de bicicleta montada sobre um banquinho, roda de bicicleta. Ao transformar qualquer objeto em obra de arte, o artista realiza uma crítica radical ao sistema de arte. Então ele está dizendo a essência do dadaísmo. Aí vamos lá. A instalação in absentia, ou seja, em ausência, propõe o diálogo com o ready-made, roda de bicicleta, demonstrando que, se tem um diálogo com o dadaísmo, ele vai ter que conservar a essência. Se eu dialogo com uma coisa, é porque nós temos semelhanças. Então, ó, as formas de criticar obras do passado se repetem, a recorrência de temas marca a arte do final do século XX, as criações desmistificam os valores estéticos estabelecidos, o distanciamento temporal permite a transformação dos referenciais estéticos, o objeto ausente sugere degradação da forma, superando o modelo artístico. O que o dadaísmo criticava? Era uma arte, uma obra de arte? Não, era o próprio sistema de arte, eram os valores da arte. Então ele criticava o conceito de belo em arte, ele criticava os princípios estéticos. Ele não implicou com uma obra em si, mas com toda a arte. Qual foi a opção
que conservou essa ideia. Ora, na letra A ele diz, as formas de criticar obras do passado, mas o dadaísmo criticava o conceito do que era arte, do que era arte acadêmica, né? Recorrência de temas marca a arte do final dos... Não, o que marcou a arte foi a influência das vanguardas, não se repetir temas. As criações desmistificam. O que é desmistificar? Desconstroem, né? Desvalorizam, né? Desmistificam os valores estéticos estabelecidos. Está percebendo como agora não é criticar uma determinada obra, mas criticar os valores da arte como um todo? O distanciamento temporal permite a transformação dos... Não, se fosse a transformações dos referenciais estéticos, uma obra dadaísta lá do início do século não estaria sendo projetada hoje. Quer dizer, os referenciais continuam. O objeto ausente sugere a degradação da forma, superando... não tem nada a ver com forma, é conceito. Portanto, nós teríamos qual opção? A letra C, exatamente. Lembra bem, o que o dadaísmo criticava era o conceito, era o princípio de arte, né? Não era assim, eu estou implicando com a Mona Lisa. Não, eu estou implicando com o próprio conceito de arte. Novamente, texto 1 é a obra, texto 2. Ao ser questionado sobre seu processo de criação, Reed-Mays, Marcel Duchamp afirmou: isto dependia do objeto. Em geral, era preciso tomar cuidado com o seu look. É muito difícil escolher um objeto, porque depois de 15 dias você começa a gostar dele ou detestá-lo. É preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal que você não tenha nenhuma emoção estética. A escolha do Reed-Mays é sempre baseada na indiferença visual e, ao mesmo tempo, numa ausência total de bom ou mau gosto. Relacionando o texto e a imagem da obra, entende-se que o artista Marcel Duchamp, dadaísta, ao criar os Reed-Mays, inaugurou um modo de fazer arte que consiste, né? A gente já sabe que o dadaísmo, ele critica uma obra? Não, ele critica o quê? Os princípios, a estética como um todo, os postulados. Então, quando for falar da crítica dadaísta, é uma crítica ao conceito de arte, não é a uma arte em particular. Então, você consiste em designar ao artista de vanguarda a tarefa de ser o artífice do século XX. Eu quero saber o dadaísmo, o que é que ele faz? Considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra de arte, revitalizar de maneira radical o conceito clássico, quer dizer, estou revitalizando a tradição do belo na arte, criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte, atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte. Qual era a proposta dadaísta? Letra D. Não era isso que ele fazia? Criticava os princípios. Então, dadaísmo critica os princípios, os valores, os postulados da arte tradicional. Arte pós-moderna, inspirada nas vanguardas. Olha o que é que ele diz. Texto 1 é a obra. Texto 2. No verão de 1954, então estamos na pós-modernidade, lembrar que o modernismo começa em 22, o artista Robert Rauschenberg criou o termo combine para se referir às suas novas obras que possuíam aspectos tanto da pintura como da escultura. Em 1958, Cama foi selecionada para ser incluída em uma exposição de jovens artistas americanos e italianos no Festival de Dois Mundos em Spoleto, na Itália. Os responsáveis pelo festival, entretanto, se recusaram a expor a obra e a removeram para um depósito. Embora o mundo da arte debatesse a inovação de se pendurar uma cama numa parede, Rauschenberg considerava sua obra
um dos quadros mais acolhedores que já pintei. Mas sempre tive medo de que ninguém quisesse enfiar nele. Ora, o cara pegou uma cama, que é um objeto do cotidiano, e criou uma obra de arte. Ora, que vanguarda foi aquela que pegou coisas do cotidiano para dizer que era arte? O dadaísmo, né? A obra de Rauschenberg chocou o público na época em que foi feita e recebeu forte influência de um movimento artístico que se caracteriza pela... Ora, quando ele diz que pegou uma cama, pendurou numa parede, dizendo que era um quadro, ele está me dizendo que ele pegou um objeto do cotidiano, todos nós em casa temos uma cama, é um produto que é feito industrialmente, né, em larga escala, não é uma coisa que é uma produção só de um. Aí você lembra, quem defendeu essa ideia como forma de criticar foi o dadaísmo. Então o diálogo desse cara é com o dadaísmo. Aí eu ia procurar uma opção que se referisse ao dadaísmo. Vamos lá. Dissolução das tonalidades e dos contornos, revelando uma produção rápida. Exploração insólitas de elementos do cotidiano, dialogando com os readmates. Repetição exaustiva de elementos visuais, levando à simplificação máxima da composição. Incorporação das transformações tecnológicas, valorizando o dinamismo da vida moderna. Geometrização das formas, diluindo os detalhes, sem se preocupar com a fidelidade ao real. Qual dessas opções dialoga com o dadaísmo? Letra, B de bola, ó. Readmates, né? Elementos do cotidiano. Então vocês estão percebendo, nós já estamos na questão 10, né? E todas têm a mesma lógica, a essência da vanguarda. A essência da vanguarda. Aliás, a questão 11, né? Estamos na 12. O documento de Marinetti propõe os referenciais estéticos do futurismo, que valoriza, vamos lá, o que é que ele vai dizer aqui no futurismo? Nós queremos cantar o amor ao perigo, ao hábito da energia e da temeridade. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais da nossa poesia. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado, com tubos grossos semelhantes a serpentes de hálito explosivo. Um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha. É mais bonito que a Vitória de Samotraça, que é uma obra clássica, né? Nós queremos entoar hinos ao homem que segura o volante, cuja haste ideal atravessa a terra, lançada também numa corrida sobre o circuito de sua órbita. É preciso que o poeta prodigalize com ardor, Fausto e munificência, para aumentar o entusiasmo, o entusiástico fervor dos elementos primordiais. Então nós sabemos que o futurismo, ele valorizava o quê? A ciência, a tecnologia, a velocidade, as máquinas, né? Então falou em futurismo, a resposta tem que estar envolvida a esses valores. Aí nós temos o documento de Marinetti, de 1909, propõe os referenciais estéticos do futurismo que valorizam a composição estática, inovação tecnológica, suspensão do tempo, retomada do helenismo é a arte grega, manutenção das tradições. Ora, falou em futurismo, que valoriza a ciência, a tecnologia, as máquinas, a velocidade, a eletricidade. Qual seria a resposta? B de bola. Vocês viram que não teve uma difícil. Se você sabe a essência das vanguardas, é uma questão que você não perde. Ó, veja aqui. Vamos para o comando.
O fragmento remete a uma composição poética inspirada no futurismo. Então já amarrou. Se é futurismo, é valorizar a ciência, a tecnologia, o desenvolvimento, as máquinas, a velocidade, certo? Das vanguardas modernistas, pois, vamos lá, harmonia do equilíbrio, cega dinâmica embaraçada entre linhas, de força magnética, em hélice seguindo e refletindo, dança de elétrons e prótons, matéria máter do mundo, poeira do sol, poeira do som, poeira de luz, poeira, poeira da memória dos homens, que irá se perder um dia no universo. Cada átomo possui um número infinito de partículas. Cada partícula, um número infinito de partículas. Cada partícula de partícula, um número. Poeira de ausências e lembranças. Poeira do tempo. Matéria. É desse pó luminoso, manto luzente, corpúsculo, crepúsculo, que são feitas as ondas e as partículas. Num torvelinho de moídos corpos simples. Farinha de energias finíssimas e raras. Selênio, rubídio, colúmbio, germânio, samário, rutênio, paládio, lutécio. E aí, o fragmento remete a uma composição poética inspirada no futurismo das vanguardas modernistas por propor a ruptura com a racionalidade, configurar um lirismo ausente de emotividade, extrair do repertório científico e estética expressiva, sugere uma literatura a serviço da indústria emergente, revela o desencanto do eu lírico ante o contexto da guerra. Ora, futurismo, ele não se baseia na ciência, na tecnologia, nas máquinas, na velocidade. Qual é a opção que melhor dialoga com a proposta futurista? A letra C, porque a indústria emergente limitou. Ele está falando de elementos químicos e não de elementos industriais. Pega sempre o conceito mais abrangente, viu? Acho que essa é a última, né? Oi? Então, você tem aqui o quadro, andorinhas voando, e o texto que diz: o futurismo empreende a junção entre instantaneidade e pregnância. Pois o tema não é o momento ou o conjunto de momentos da ação, mas a velocidade com que essa ação se desenvolve. Representar um pássaro evoluindo no ar não é tarefa das mais difíceis para um artista, mas como representar a velocidade de suas manobras em pleno voo. De andorinhas, em pleno voo. Em Voo de Andorinhas, 1903, Giacomo Balla parece buscar uma resposta. Na obra de Balla, os traços das andorinhas criam um espaço de articulação entre instantaneidade e permanência. Esses traços são expressos pelo... você lembra que eu falei que no futurismo, quando eles vão representar a realidade, eles têm duas maneiras: repetir o mesmo objeto várias vezes para indicar o deslocamento, ou então fragmentar. Tu está vendo ali as andorinhas. Então é decomposição gradual da imagem do pássaro, abstração dominante na escolha dos elementos da pintura, composição com pinceladas repetitivas que sugerem velocidade, inovação da representação da perspectiva ao explorar o contraste de tonalidade, manutenção da simetria por meio da definição dos contornos dos pássaros representados. Qual é a palavra-chave do futurismo? Velocidade. Qual é a resposta? Velocidade. Se tiver velocidade, não tem ponto de correr, é a opção. E a última, ele diz: todas as manhãs, quando acordo, experimento o prazer supremo, o de ser Salvador Dalí, o grande nome do surrealismo. Assim escreveu o pintor dos relógios moles, das girafas em chama, em 1931. Este artista excêntrico deu apoio ao general Franco durante a Guerra Civil Espanhola. Por esse motivo foi afastado do movimento surrealista por seu líder, André Breton. Dessa forma, Dalí criou seu próprio estilo, baseado na interpretação dos sonhos e nos estudos de Sigmund Freud, denominado método de interpretação paranoico.
Esse método era constituído por textos visuais que demonstravam imagens do fantástico, impregnado de civismo pelo governo espanhol, em que a busca pela emoção e pela dramaticidade desenvolveram um estilo incompatível. Do onírico, que misturava sonho e realidade, interagia refletindo a unidade entre o consciente e o inconsciente, como universo único e pessoal. Da linha inflexível da razão, dando vazão a uma forma de produção despojada no traço, na temática, nas formas e vinculação do real. Do reflexo que, apesar do tempo paranoico, possui sobriedade e elegância advindas de uma técnica de cores discretas e desenhos precisos. Da expressão de intensidade entre o consciente e a liberdade, declarando o amor pela forma de conduzir o enredo dos personagens retratados. O que é que nós falamos do surrealismo? Não aceita a arte, que é feita pelo controle da razão, e valoriza o sonho, a loucura e o ilogismo de forma criativa. Nós temos, portanto, a opção B. A palavra onírico, que aparece muito em prova, remete a sonho. Onírico remete a sonho. Então, encerramos. Foi um enorme prazer. Espero ter contribuído com vocês com o conhecimento de vanguardas, de arte moderna. E no próximo encontro falaremos de literatura. Valeu. Feliz Dia dos Pais, viu? Feliz Dia dos Pais para vocês. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu, Fonteles. Parabéns pelo seu dia, né, professor Fonteles? Valeu. Temos a felicidade de ser pai. Pessoal, boa tarde. Muito bom estar aqui. Eu sou o professor Vicente Olsen, certo? De História. Eu tenho um sinal, Isso. É porque é um V com o nariz grande, né? Porque o meu nariz é grande. E aí é um V de Vicente, né? Mas boa tarde aí, pessoal, né? Nós vamos aqui preparar. Eu preparei para vocês uma matéria, né? Um material que, na verdade, ele não é recorrente só no Enem, certo, pessoal? Ele é recorrente nos vestibulares, concursos, né? Claro, o nosso foco aqui é o Enem, óbvio, né? Mas a gente traz aqui para vocês outros assuntos que são importantes também, que servem de repertório para a redação. E aí, no caso, um dos queridinhos que nós temos do Enem, né, é a Era Vargas, certo? Deixa eu pegar aqui o passador. E aí, lógico que a gente vai ficar, né, nessa discussão de Era Vargas o período inteiro, né, o período total do Vargas, que são aí 15 anos da República Brasileira, certo? Para onde é que eu aponto aqui, Juninho? Para baixo? Pronto. Que no caso é o período aí de divisor de águas, né, da nossa república, certo? Vocês estão com um materialzinho, vou querer que volta e meia vocês anotem algumas coisas que eu disser, certo? E aí a gente vai revisar um pouquinho do que veio antes do Vargas, vamos trabalhar a Era Vargas e também ver um pouquinho depois do Vargas, claro, olhando, observando como é que esse assunto, né, como é que esse conteúdo que é recorrente, todo ano cai às vezes duas questões do Enem, sobre esse assunto, né? Às vezes serve de repertório para a gente na redação, né? E aí parte da República Brasileira, então a gente vai revisar aqui, certo? Um pouquinho da Primeira República, a Era Vargas e o período populista, que é esse período que vem depois do Vargas, certo? Eu fiz aqui um esqueminha, um mapa mental, né? Com a ajuda hoje das inteligências artificiais, a gente tem aqui então esse período que é um período divisor de águas da história do nosso país, né? Principalmente da nossa República. São 3 momentos, tá, pessoal? Por isso que tem aqui 3 cores diferentes, né? Porque como são 15 anos ininterruptos, né? Ou seja, seguidos de história do Brasil, a gente tem 3 momentos diferentes, né? 3 momentos distintos desse grande político, né? Quer você goste dele, quer não. Ele é uma pessoa bem polêmica, né? Fez coisas louváveis, fez coisas também bastante condenáveis, né? Mas, sem sombra de dúvidas, ele é um cara importante para a história da nossa república, certo? Vamos começar pela parte que está em azul aqui, certo? Que é o primeiro momento, o momento do chamado governo provisório de Vargas. Tudo isso reunido, pessoal, governo provisório, governo constitucional, Estado Novo, é a Era Vargas, certo? Tudo isso reunido marca aí esse período da década de 30 e de metade da década de 1940. Só que são esses 3 momentos que a gente vai trabalhar detalhadamente. O primeiro momento, então, é esse de azul, que é o governo provisório, vai de 1930 a 1934.
E a primeira coisa que a gente tem que lembrar é do golpe de Estado que leva o Vargas ao poder, certo? Chamada Revolução de 1930. O que nós tínhamos antes era a chamada Primeira República. Não sei se vocês se lembram lá, mas a República Brasileira ela é inaugurada em 1889, através de um golpe também, ou seja, de maneira inconstitucional. E em 1930, essa Primeira República, chamada muitas vezes de República Velha, ela chega ao fim. Quem foi que chamou essa República Primeira de República Velha? Foi o Vargas, né? Do mesmo jeito que quando você troca de namorado ou de namorada, você fica falando mal do namorado anterior, né? Então o Vargas, ele estava chegando ao poder, o que é que ele vai fazer com quem estava antes? Ele vai esculhambar, certo? Agora cuidado, se você fica falando muito do relacionamento anterior, é porque você não esqueceu o relacionamento anterior ainda, viu? Então é para frente que se anda. Então o Vargas, ele vai lançar essa república nova, né? Esse novo estado, já inclusive ele vai usar esse nome, para desvincular a república das oligarquias que controlavam o Brasil antes. Na Primeira República, a gente tinha o controle de quem? Dos cafeicultores, das oligarquias mineiras e paulistas, da elite agrícola rural. Claro que o Vargas não vai romper com essas pessoas. Ainda hoje essas pessoas governam o Brasil, né? A maior parte do nosso Congresso ele é composto de pessoas do agronegócio, latifundiários, né? Mas o Vargas, ele vai agora centralizar o poder político em sua mão, com o apoio de militares e com o apoio dos tenentes, tá? Então, pessoal, puxa a setinha aí, ó, onde tem assim, golpe de Estado, Revolução de 1930, anota aí, eu quero que vocês anotem assim, ó, apoio dos militares, apoio dos tenentes, né, o movimento tenentista, apoio da burguesia industrial. Vou repetir, tá? Com calma. Apoio dos militares, dos tenentes, né, no movimento tenentista, certo? E dos industriais, da burguesia industrial, certo? Porque é dessa forma que o Vargas chega ao poder, lá em 1930, através de uma revolução. Hoje a gente chama de golpe de 1930. Vou repetir. Então, tem aí Revolução de 1930, né? E vocês vão botar apoio dos militares, do tenentismo, dos tenentes, né? Professor, tenente não é militar, não? É militar, porque é um movimento específico dentro do Exército, dos jovens oficiais que queriam salvar a República Brasileira. Então, apoio dos militares, apoio dos tenentes e apoio dos industriais, tá? Ok? Tranquilo? Se quiser que eu repita, é só pedir novamente. Porque, pessoal, quando a gente fala do Vargas, então, ele apresenta 3 características que eu vou trabalhar ao longo dessa tarde com vocês, certo? Então, onde é que tem nome do Vargas aí bem grande, eu quero que vocês botem também outras 3 características. Bota aí, onde tem Vargas bem grande, vocês vão estar assim, ó. Tudo bem, depois a gente pode providenciar isso, mas tem um nomezinho do Vargas aí? Tem não? Tem só os exercícios, é? Bota assim, Getúlio Vargas, bota assim, Getúlio Vargas, 2 pontos. Eu quero que vocês saibam 3 características dele. 3 características específicas dele. Primeira coisa do Vargas, centralização política. É um cara que não distribui poder, é um cara que não vai governar em apoio aos outros, né? Ele vai centralizar o poder político na mão dele, certo? Então, primeira característica do Vargas, centralização política. Podemos ir para a segunda? Segunda característica, industrialização, tá? O Vargas é o cara que vai promover a industrialização brasileira, certo? Até 1930, o Brasil até tinha algumas indústrias, algumas empresas, mas elas eram pequenas, né? Elas eram muitas vezes voltadas para o setor de serviços. A indústria de base no Brasil vem com Vargas. Por isso que ele é um divisor de águas no nosso país. Mas eu quero que você acrescente uma coisa aí, ó. Industrialização nacionalista. Porque a base dele vai ser uma base nacionalista. Da indústria nacional, da indústria de peso, da indústria de base, da indústria de transformação, siderúrgica, né, metalurgia, certo? Essa é a segunda característica, industrialização nacionalista. Tranquilo? E a terceira característica, trabalhismo. O Vargas é quem vai conceder direitos trabalhistas. Boa parte dos direitos trabalhistas que ainda hoje a gente tem, que são articulados na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, elas vêm com o Vargas. Pessoal, cuidado, tá? Cuidado com os memes da internet. CLT não é ofensa. Eu sou CLT, certo?
CLT significa direito trabalhista garantido, protegido pela lei, pelo Ministério do Trabalho, pela Justiça do Trabalho, todos esses órgãos criados pelo Vargas. De novo, você pode até não querer ser CLT na sua vida, tudo bem. Não seja MEI, seja CNPJ, seja empresário, seja artista, não tem problema. Mas cuidado com esse negócio de dizer que CLT é ofensa, né? CLT é apenas a garantia dos direitos trabalhistas aos trabalhadores. Ficou claro? E aí esse trabalhismo do Vargas é o que ele vai colocar em prática, certo? Então, essas 3 características, independente desse momento, tá? Seja o Vargas provisório, seja o Vargas constitucional, seja o Vargas ditatorial, que é esse em vermelho, a gente vai ter centralização política na mão do Vargas, a gente vai ter industrialização nacionalista e a gente vai ter essa política trabalhista. Ficou claro? Alguma dúvida com algum desses conceitos? Centralismo, ele concentra o poder político na mão dele. Industrialização, é ele quem vai desenvolver a industrialização nacional no Brasil. Trabalhismo, é ele quem vai trazer os direitos trabalhistas para o brasileiro. Claro que não foi de graça, né? Ele queria em troca o apoio desses trabalhadores para o projeto político dele, é óbvio. Ficou claro? Podemos continuar aqui? Bom, no período provisório, a gente vai ter uma coisa muito importante, tá, galera? Que vai ser o Código Eleitoral de 1932. Olha o que é que ele traz, ó. Voto secreto, porque até então o voto era aberto lá na Primeira República, lembra? O voto aberto facilitava o voto de cabresto, né? Cabresto não é aquele negócio que quebra na nossa chinela e a gente bota um prego, né? Uma vez eu estava indo no centro, andando, pagando as contas, aí minha chinela quebrou. Aí lá vai eu ter que voltar para casa com a chinela no pé e o outro pé descalço, né? Porque nem um preguinho eu conseguia ali. Então não é isso que é cabresto, quer dizer, é também, cabresto é o freio do burro. Aí lá na Primeira República, os eleitores, eles votavam aberto, todo mundo sabia em quem eu estava votando. Então os ricos coronéis, os ricos proprietários de terra pegavam e controlavam o meu voto. A gente chamava esse voto de cabresto. Com o voto secreto, isso acaba, ou pelo menos diminui, porque o voto agora deixa de ser aberto e passa a ser secreto. Tranquilo? Voto feminino, né? Em 1932 nós vamos ter o voto feminino. Até 1932 a mulher não podia votar no Brasil. Nessa época aí, para a mulher votar, ela tinha que ter autorização do pai, se ela fosse solteira, ou do marido, se ela fosse casada, certo? Professor, mas que absurdo. Pois é, a gente está em 1930, né? O Brasil da época era desse jeito. Cuidado então, porque tudo que a mulher fosse fazer, seja fosse trabalhar fora de casa, fosse votar, ela tinha que ter autorização do pai, se ela fosse solteira, do marido, se ela fosse casada. Criação do Tribunal Superior Eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral, o nome já está dizendo, é o tribunal que vai tomar conta das eleições. Ao invés de então ser o governo que vai tomar conta das eleições, é a justiça. Nomeação dos interventores nos estados, porque afinal é um golpe, né? Ele deu um golpe. E a São Paulo vai reagir a essa ascensão do Vargas, tá? Por que São Paulo reage a essa ascensão do Vargas? Porque São Paulo é quem tinha eleito o presidente, que no caso era o Júlio Prestes. Os militares, junto com os tenentes, junto com os industriais, derrubaram o poder e passaram o poder para o Getúlio Vargas. Tranquilo? Essa guerra civil vai ser chamada de Revolução Paulista ou Revolução Constitucionalista de 1932, inclusive com a radicalização do movimento MMDC, que pegou em armas para poder derrubar o Vargas e tornar o Brasil de novo constitucional. Vargas venceu, mas de certa forma ele teve que aprovar uma Constituição. Por isso que depois desse período do governo provisório, ficou preto aqui, né? Nós vamos ter o governo constitucional, tá? O governo constitucional ele vai de 1934 até 1937, é marcado pela polarização internacional. A década de 30, pessoal, ela é conturbada por causa da crise de 29. Lembre-se que em crise de 1929, ela se tornou mundial, né? O crash, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Aqui no Brasil, os cafeicultores vão entrar em crise, por isso que o Vargas chega ao poder em 1930. No mundo, o que é que a gente tem? Uma polarização, sobretudo entre o nazifascismo e o comunismo. Aqui no Brasil não vai ser diferente. Nesse período aqui de 34 a 37, nós vamos ter uma polarização ideológica, né? A gente acha muitas vezes que a briga entre esquerda e direita é só de hoje, né? Não é. Se você observa a história do Brasil, Brasil Império, Brasil República, essa polarização ela é bem constante. O que é ruim, porque a polarização muitas vezes ela caminha para certas simplificações, para certos extremismos, né? Ela reduz o diálogo, e o diálogo é muito importante para as democracias, tá? E aí